Pega a sua Bíblia, por favor. Eu quero ler em João capítulo 4, verso 46. Ache. João 4, 46. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Quatro 46. A minha versão é NVI. Não sei se vocês conseguem aí. NVI. 4:46 diz assim: boa. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, o oficial real, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu falar que Jesus tinha vindo da Judéia e chegado a Galileia, procurou e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava à beira da morte. Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, seu filho continuará vivo. E o homem confiou na palavra de Jesus. Eu gosto disso aqui, eu vou repetir. E o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde, em algumas versões 7 horas. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: seu filho vive. Assim ele e todos da sua casa creram. Este foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou, depois que veio da Judéia para a Galileia. E quem crê, diga amém. Essa história é uma história extraordinária. É um texto maravilhoso, porque você vai olhar para o Evangelho de João, você vai perceber algumas coisas. Primeiro, são 7 milagres que João narra. Quantos milagres? Significa que Jesus realizou apenas 7 milagres? Sim ou não? Não. É o próprio João que vai dizer. Se for narrar tudo que Jesus realizou, nem todos os livros do mundo caberiam. Eu preguei lá na igreja de Macaé sobre os 7 milagres. Fiz uma série de mensagens falando sobre os 7 milagres do Evangelho de João. Um detalhe interessante aqui é que todos esses milagres sempre foram liberados pela palavra. O pastor Jarmuth estava falando aqui. Todos esses milagres são liberados pela palavra, porque em João, Jesus é apresentado como a própria palavra. Vide o primeiro capítulo que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, o que está acontecendo aqui é demonstrando a autoridade que Jesus tem na sua palavra. Significa que sentindo emoção ou não, sentindo arrepio ou não, sentindo a presença ou não, se foi Jesus que liberou a palavra, você pode ficar tranquilo que tem autoridade suficiente para gerar milagre. O mais importante no milagre não é o que eu sinto. O mais importante no milagre é quem libera. E se foi Jesus que liberou a palavra, aquieta a tua alma. Nessa introdução, eu já quero começar a declarar que o que vai ser pregado aqui hoje não é a vida de um homem. O que vai ser pregado aqui hoje não é na autoridade de um homem. Jesus hoje está liberando uma palavra que tem autoridade, que tem poder de mudar cenários e mudar histórias. Adevec Curitiba, levante as duas mãos, porque já nessa introdução eu quero declarar que essa palavra de hoje tem poder de mudar cenários, tem poder de mudar histórias. Alguém entrou por essas portas dizendo: eu não sei como vai ser, mas é na autoridade do nome de Jesus que você vai sair daqui de cabeça erguida, declarando: tem autoridade no nome de Jesus para mudar a minha vida. Eu vou repetir: tem autoridade no nome de Jesus para mudar a tua história. Alguém acredita nessa palavra para dar glória? Só que quando eu olho esse segundo milagre, eu preciso lembrar você do primeiro milagre, que é um milagre que eu gosto de pregar em casamentos, por exemplo. Quando eu vou fazer casamento, eu gosto de pregar em João capítulo 2. Existe algo em comum entre o primeiro e o segundo milagre do Evangelho de João. O quê? A geografia. Caná da Galileia é o epicentro de tudo. Quando você dá um passo atrás e você volta para o primeiro milagre, você vai perceber que a gente costuma dizer que o cenário difícil é um ambiente propício para gerar milagres. Isso é uma verdade. Só que o cenário do primeiro milagre, não necessariamente no primeiro momento, era de crise. Não era um cenário de dor, não era um cenário de choro, não era um momento de tristeza, não, era um momento de festa.
Eu não sei quem é esse casal, eu não sei a idade deles, não sei nem onde eles moravam, não sei o poder aquisitivo deles, mas uma coisa eu sei, que eles decidiram convidar Jesus para a sua festa. Alguém lembra de Jesus quando tudo vai mal? Eu vejo pessoas às vezes que quando o médico diz não tem mais jeito, a pessoa lembra de Jesus. Alguém diz que hospitais ouviram orações mais fervorosas que igrejas. Porque tem gente que às vezes quando tudo vai mal, o médico diz não tem jeito, a pessoa diz Senhor me socorre. Aí na igreja alguém diz Deus vai fazer um milagre, dá um glória, alguém diz glória. Porque tem gente que às vezes espera para botar toda a intensidade quando tudo vai mal, espera para lembrar de Jesus quando tudo vai mal, e isso não é um problema, não é uma crítica. Foi Jeremias que disse, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que Deus está dizendo para Curitiba é, quando precisar é só chamar, que eu tenho o poder de te socorrer. O que Deus está dizendo para alguém nesse culto da vitória é, ainda que esteja vivendo porta fechada, lágrimas, dor e choro, pode pedir, não precisa ficar acanhado, pode clamar, porque eu tenho o poder de te socorrer. Porém, esse casal está no nível além. Por que está no nível além? Porque não tem problema, não tem luta, não tem dor, não tem falta de... A Devec Curitiba, escute, a vitória vai chegar, o milagre está vindo, a cura está chegando, a bênção vai ser liberada. Porém, quando tudo isso acontecer, você não vai esquecer do Deus que liberou o milagre sobre a tua vida. Deus manda dizer para alguém aqui nessa noite, não desonre a fonte que te abençoou. Você tem coragem de falar para 3? Fala, não esqueça da fonte que te abençoou. Eles estão dizendo, não tem crise, mas eu quero Jesus. Não tem problema, mas eu quero Jesus. E tem outro detalhe aqui. Se eles estão convidando Jesus para o seu casamento, e o primeiro milagre vai ser no casamento, quando eles convidam, Jesus nunca tinha feito milagre. Tem alguém comigo aqui, gente? Se o primeiro milagre é no casamento, na hora do convite não tinha milagre. Então eles não estão convidando para a festa o Jesus que salva, que liberta, que transforma e que multiplica. Eles estão convidando para a festa o Jesus que relaciona. O que eles estão querendo dizer é, ainda que não tenha porta aberta, ainda que não tenha milagre, ainda que nada aconteça, eu não abro mão de Jesus. Alguém entende isso aqui? Aí eu lembro de Abacuque, que vai dizer, ainda que a figueira não floresça, oh Jesus Cristo, o produto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas do curral. Abacuque está olhando o cenário e está dizendo, tudo está em crise. Aí eu imagino e me coloco no lugar de Abacuque, ele respirando fundo, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Alguém precisa respirar fundo e dizer, quando eu olho para o lado de fora eu vejo dor, quando eu olho para o lado de dentro eu vejo cura. Alguém está me ouvindo o que eu estou pregando? Quando eu olho para o lado de fora eu vejo crise, mas quando eu olho para o lado de dentro eu vejo fé. Eu vim pregar para pessoas que estão vivendo a maior crise da sua vida, mas não ficaram em casa trancadas embaixo de um cobertor, vieram para a casa de Deus da glória e aleluia. Alguém veio adorar ao Senhor? Oh, glória. Aperta a mão de alguém que está perto e fala, parabéns por ter vindo hoje. Fala para alguém, parabéns por ter vindo hoje. Sabe o que é isso aqui? Eles estão dizendo, nós queremos Jesus, nós queremos estar contigo. Olha, só que o cenário é, alguém já fez aqui uma lista de convidados para alguma festa? Faz um sinal para mim. Jesus, quem já foi convidado para a festa? Levanta a mão. Tem maior número de quem foi convidado do que quem convida. Olha aqui, fazer uma lista de convidados é difícil, dá problema, dá ou não dá? Eu lembro que há 16 anos, quando eu casei, a igreja lá, a Devec Miriti, lembra? Se reuniu para fazer meu casamento. Eu já fui ministro de louvor do pastor Jarmute, acredite, tá? Desafinava a beça, mas enfim, dá certo. Olha aqui, a igreja se reuniu, eu e minha esposa. A igreja se reuniu para fazer meu casamento. Um disse, eu dou o bolo. Outro diz, eu dou a decoração. Outro diz, eu faço isso. Até salão apareceu. No último dia apareceu alguém dizendo, eu cedo a minha casa que está encostada lá uns 5 anos para tu passar a lua de mel. Eu fiquei lá. Alguém chegou para mim no final de tudo e falou assim, você pode convidar 300 pessoas. É muito ou é pouco? Só que com meia hora eu descobri que não era. A Dani já tinha gasto os 150 dela e já estava querendo 20 do meu.
Ali eu percebi que para convidar tinha que ter critério. Esse eu conheço há 10 anos, entra. Esse eu conheço há 10 dias, sai. Esse eu tenho afinidade, entra. Esse eu não tenho afinidade, sai. E assim foi. 16 anos se passaram, até hoje eu encontro gente que diz: tu não me chamou para o teu casamento. Guardou no coração. Só que fazendo mudança, eu achei o álbum de casamento. Eu lembrei que eu tinha cabelo, que eu era magrinho. E eu olhei para um monte de gente e falei: por que eu convidei esse? Eu olhei gente que estava lá e que não deveria estar. Porque o tempo passou e provou que aquela pessoa não merecia estar ali. O tempo é ótimo para revelar as coisas. Escute, o tempo não é contra você, o tempo não é teu inimigo, o tempo está a seu favor. E o tempo vai revelar muita coisa que Deus está querendo te revelar. Alguém está entendendo a voz de Deus? Por que eu estou te falando isso? Porque para você convidar alguém para um momento tão importante como esse, você precisa ter afinidade. E eles estão dizendo: nós queremos Jesus na festa. Só que não só Jesus foi para a festa. Quem mais foi para a festa? Mãe de Jesus. Está dizendo o quê? Pode vir, pode trazer a família, traz mamãe também. Está todo mundo na festa. Quem mais foi convidado para essa festa, gente? Os discípulos. Eu diria, os amigos de Jesus. Tem algum amigo de Jesus aqui em Curitiba? Oh! Quem confessa que os amigos de Jesus de vez em quando são meio problemáticos? Aqui não. Não é de vez em sempre não, é de vez em quando. Quer ver? Eu vou te mostrar. Primeiro convidado, Jesus. Glória a Deus. Mãe de Jesus, ok. Terceiro convidado, Judas. Você vai dizer: tu bota na tua lista, na minha não. É ou não é? Quarto convidado, Tomé. Tomé é daquele tipo que alguém diz assim: olha, fui curado. Tomé diz: duvido, quero ver o próximo exame. Tomé não crê. Quem mais foi convidado? O Mateus. Mateus já tinha, no currículo dele, ele já sabia trabalhar com dinheiro. Mas Jesus prefere botar Judas para cuidar do dinheiro do que botar Mateus. Tamanha má fama. Já pensou nisso ou não? Era a equipe, eram os amigos de Jesus. Pedro, temperamental que só. Alguém diz: tu vai chamar Pedro? Ele vai arrumar um problema na tua festa. Por que eu estou te falando isso? Porque os seus amigos não são perfeitos. Não cobre isso deles. Oh, Jesus. Eu já vi gente dizendo assim, ó: perdão concedido, mas acesso negado. Clarice Lispector. Entende tudo da Clarice e nada do provérbio. É ou não é? E aí, eu imagino Deus do céu olhando e dizendo: ah, é? Você perdoa, mas cancela o acesso? Eu vou te tratar da mesma forma. Porque da medida que você mede, é a medida que você é medido. Então, se você dá uma única chance para as pessoas, é isso que você está dizendo para Deus que você quer. Escute, por que eu tenho que andar com os amigos de Jesus? Porque apesar deles não serem perfeitos, eles caminham com quem é perfeito. E se caminham com quem é perfeito, eles caminham na direção certa. Eu não vim pregar para perfeitos, eu vim pregar para amigos de Jesus, que ainda estão sendo trabalhados, ainda estão sendo... Tem alguém desses aqui? Que ainda não são perfeitos e estão dizendo: Senhor, trabalha na minha vida, trabalha no meu caráter, trabalha no meu emocional. Ainda não é perfeito, ainda é vaso na mão do oleiro. Mas o oleiro é bom para dar forma, o oleiro é bom para dar tamanho. Alguém está me entendendo aqui? Deus te trouxe aqui dizendo: tu é meu amigo. E se é meu amigo, não é perfeito, mas eu estou tratando. Você poderia estar em casa, mas você disse: eu vou na casa de Deus ser lavado pela palavra. Eu vou na casa do meu Deus ser trabalhado pela... Alguém veio ser trabalhado pela palavra? Alguém veio hoje aqui entendendo que precisa melhorar? Aonde estão os amigos de Jesus de Curitiba? Dê um brado de glória a Deus aí. A festa está lá. Está todo mundo na festa. Só que Maria é do tipo de convidado atento. Ela está na festa, mas ela não vai estar parada, ela vai estar em movimento. E ela vai andando, passa perto da cozinha e vê o mestre de sala com a mão na cabeça dizendo: acabou o vinho. Quando Maria descobre isso, ela volta correndo, senta na mesa da vizinha e diz assim: vizinha, tu não sabe o que eu descobri? Acabou o vinho. É isso? Eu sou meio carente, eu gosto de conversar, tá? É isso ou não? O que ela faz? O que ela faz? Ela fala com Jesus. Que Deus coloque gente na nossa vida como essa mulher, que quando descobrir os problemas da nossa cozinha, não vão espalhar para o boqueirão inteiro, mas vão para, oh Jesus Cristo, para dentro do quarto, orar e dizer: Jesus, muda a vida dele, muda a vida dela.
Eu quero profetizar para alguém que crê em profecia. Deus está levantando intercessores. Deus está levantando gente que antes de apontar o dedo vai estender a mão. Alguém está me ouvindo que eu estou pregando? Deus está levantando gente nessa casa que antes de apontar vai estender a mão, vai dizer: conta comigo, eu vou te levantar. Deus chamou a ADVEC Curitiba para levantar quem está caído. Alguém está me ouvindo? Deus te chamou para ser um intercessor, uma intercessora. Alguém está dizendo: ah, desisti daquele menino. Desista não. Deus te levantou para ser o intercessor. Ah, eu desisti desse marido. Desista não. Deus te levantou para ser o intercessor. Ela vai em Jesus e ela diz: acabou o vinho. Ó, resposta de Jesus: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Cadê as mamães aqui? Você dá uma ordem para o teu filho, ele olha para você e diz: mulher. O que você faz? Alguém diz: eu lembro da Havaiana na hora. Outro diz: eu lembro do Raider, que é mais pesado. Imagina. Claro que é uma brincadeira. Mas imagina, o que acontece aqui não é um desacato. O que acontece aqui é um milagre. Como assim, pastor? Quando ela vai falar com um filho que até ali nunca tinha feito milagre. Mas quem responde para ela não é o filho. Quem responde para ela é o dono do universo. E ele vai dizer: não chegou a minha hora. O que ele está dizendo é: eu tenho um tempo determinado para agir. O dono do tempo se manifesta para Maria dizendo: a tua crise não faz o céu entrar em crise. Alguém está me ouvindo que eu estou pregando? Deus está dizendo para alguém: eu tenho um tempo determinado para agir na tua vida. ADVEC Curitiba, você tem coragem de levantar as duas mãos para receber essa palavra? Assim diz o Eterno para alguém que entrou por essas portas: eu não chegarei nem adiantado e nem atrasado na tua vida. Eu tenho um tempo certo, uma hora certa, um jeito certo, e virá das mãos da pessoa certa para a tua vida. Alguém que concorda com essa profecia, fecha a mão e dê o maior brado de glória que você puder, adorando ao dono do tempo. O dono do tempo. Não é chegada a minha hora. Sabe o que ele está dizendo? Não chegou a hora de fazer. A gente não gosta disso, né? Quem gosta do profeta que diz: não chegou o tempo? A gente gosta do profeta que diz: é hoje. Sim ou não? O profeta é hoje, é bem-vindo. E o profeta espera. Ela não foi procurar o profeta, ela foi no próprio Jesus. E Jesus está dizendo para ela: não é agora. Só que eu gosto de Maria, que é o crente maduro. É o crente que não fica: ah, estou triste porque disse que não é agora. Ela recebe uma palavra: não chegou a minha hora. Ela vira e dá ordem: façam tudo que ele mandar. Ó. Tu vai numa festa de convidado e dá ordem na festa? Eu acho que o povo dá aqui. Meu Deus do céu, estou com medo de te convidar. Ficou me olhando assim. Tu vai, imagina, você vai de convidado, chega lá e fala: garçom, pra lá, porteiro, pra lá. Tu faz isso? Como é que Maria está dando ordem numa festa que não é dela? Deus me falou um negócio incrível aqui, um negócio legal. Ela ganha autoridade para dar ordem porque ela está debaixo de ordem. Quando Jesus dá ordem para ela, ela não questiona, ela obedece. E quem obedece ordem de Jesus, ordem de autoridade, ganha peso e força para dar ordem. Tem gente dizendo: eu falo, ninguém me ouve. Experimenta se submeter que tua palavra ganha peso. Crescer no mundo dos homens é subir degrau. Crescer no mundo de Deus é se submeter. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo ele vos exalte. Eu vou repetir. Deus manda dizer para alguém: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor. Olha o dono do tempo aí, ó. Para que a seu tempo ele vos exalte. Desça que ele te faz crescer. Desça que ele honra você. Façam tudo o que ele mandar. Jesus tinha dito o que para ela? Não chegou a minha hora. Quando ela dá a ordem, Jesus diz assim: encham as talhas de água até a boca. Jesus não tinha dito que não ia agir? Mas a atitude dessa mulher moveu a mão de Deus. Sabe o que eu aprendo? Nem toda porta fechada é abandono ou esquecimento. Tem porta fechada que é só um teste para a tua fé. Você olha, vê a porta fechada, mas Deus está dizendo: dê um passo. Pode encostar na maçaneta que eu já destranquei. Eu vou repetir porque isso aqui não é para todo mundo não. É para alguns. Pode dar o próximo passo, porque o que você está vendo está enganando você. Você vê a porta fechada, mas se tu der mais um passo, eu já destranquei essa porta, ela vai abrir na tua frente.
Alguém precisa ouvir isso aqui. A porta já está destrancada. Os teus olhos estão mentindo para você. Oh Jesus, eu vim pregar para quem não vive de vista. Eu vim pregar para quem vive de fé. Eu vim pregar para quem não vive do exterior. Eu vim pregar para quem vive da fé interior. Eu vim pregar para gente que está dizendo: eu estou vendo a porta fechada, mas você está ouvindo Deus dizer: eu já abri essa porta na tua frente. Eu já abri essa porta para você entrar por ela. Dê o próximo passo. Encham as talhas até a boca. Mas para que serviam as talhas? O texto diz: para lavar as mãos dos judeus. O problema dessa festa era a mão dos convidados que estava suja ou era falta de vinho? Gente, igual teste de psicotécnico, pelo amor de Deus. Jesus amado. O problema dessa festa era a falta de vinho ou a mão dos convidados que estava suja? Se o lugar que eles estão enchendo de água para resolver aquele problema é o lugar que lavavam as mãos, a ordem não faz sentido algum. Só que junto dessa ordem, Jesus está dizendo: enche até a boca. Nada que é dito na Bíblia é à toa. Por que ele está dizendo enche até a boca? Porque de vez em quando eu entendo a ordem, eu faço meia boca. E Deus está dizendo: ainda que você não entenda a ordem que eu estou dando, faça o teu melhor. Nem sempre você vai entender o caminho de Deus. Está falando para você e pregando hoje aqui alguém que não entende o caminho de Deus, mas está obedecendo. E está dizendo: tu apontou, eu vou. Tu mandou encher as talhas, eu vou. E vou fazer o meu melhor. Eu vim pregar para a gente. Ah, irmão, em nome de Jesus. Eu vim pregar para a gente que está dizendo: mas eu tenho que resolver aqui. Deus está apontando lá. Obedeça 100%. Encham as talhas. Alguém vai encher as talhas até a boca? Alguém vai fazer o seu melhor aqui? Eu não estou vendo nada, mas eu farei o meu melhor. Enche até a boca. Outra ordem. Pega e dê para o mestre de sala provar. Escuta isso. O mestre de sala prova e diz: por que vocês guardaram o melhor vinho para agora? Porque todo mundo serve primeiro de melhor qualidade. Quando já beberam, serve o inferior. Mas vocês guardaram o melhor para o final. Oh. Quantos tipos de vinho? Quantos tipos de vinho? Quantos tipos de vinho? 2. Primeiro vinho. Um dia foi semente. Um dia foi vide. Um dia foi uva. Um dia foi colhido, um dia foi pisado, um dia virou suco, um dia foi para dentro do recipiente, um dia foi para uma loja, um casalzinho veio e falou: eu quero comprar para o meu casamento. Segundo vinho, nunca foi semente, nunca foi vide, nunca foi uva, nunca foi pisado. Porque o primeiro vinho é a produção humana e o segundo vinho é a produção do céu. Deus está dizendo para alguém: o primeiro vinho pode acabar, mas o que o céu produz permanece. Oh glória, ajuda. Alguém está me ouvindo que eu estou pregando aqui, gente? Deus manda dizer para alguém que entrou por essas portas: a ajuda humana pode acabar, mas o que o céu vai fazer por você permanece. O recurso humano pode acabar. Ah, se alguém recebesse profecia, o recurso humano pode acabar. Pastor, o dinheiro da conta está acabando, mas Deus está dizendo: o recurso do céu permanece. O recurso do céu é perene. Oh glória, eu vim declarar que ainda que o primeiro vinho acaba, está chegando o vinho novo para a vida de alguém nesse lugar. Eu não sei quem é, mas a semente é boa. Se a terra for boa, vai germinar. Eu profetizo para alguém nesse culto da vitória: o vinho novo chega para o teu casamento, o vinho novo chega para a tua saúde, o vinho novo chega para as tuas finanças, o vinho novo chega para o ministério de alguém, o vinho novo chega para essa igreja, o vinho novo chega para o teu relacionamento com os filhos. O vinho novo não é produzido na terra, o vinho novo é produzido do céu. Alguém que crê nessa palavra e liga na terra para ser ligado no céu, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, exalte ao Senhor. Toque em 3 aí e fala: o vinho novo está vindo para a tua vida. Fala, vai. Oh Jesus, profetiza, vai. Fala: o vinho novo está vindo para a tua vida. Vinho novo. Projeto do inferno: esse casamento termina em vergonha. Projeto do céu: esse casamento termina em milagre. Oh Jesus. Projeto da terra: esse casamento é sobre o fim, acabou o vinho. Projeto do céu: esse casamento é sobre começo. Eu começo a fazer milagres, eu começo a agir. Oh glória a Deus. Aonde alguém disse que era o fim, Deus manda dizer: é só o começo de uma nova história, e uma história guiada pelo Todo-Poderoso. Alguém crê nessa palavra para adorar a Ele?
ajuda, pelo amor de Deus. Diga para alguém, fala, é só o começo. Vai no meu ânimo, vai. É só o começo. Casamento termina. Pastor, o senhor leu o segundo milagre e pregou o primeiro. Agora eu termino onde eu comecei. Porque o texto vai dizer, onde eu comecei a ler o verso 46. E mais uma vez, Jesus decidiu passar em Caná da Galileia. Imagina, Jesus está lá. Eu vou conjecturar, Jesus está em Cafarnaum. Imagina, Galileia também, mas em Cafarnaum. E ele diz, estou com saudade do lugar do milagre. Oh, Jesus, ouvi um aleluia. Alguém tem coragem de lembrar de milagres que Deus já fez no passado? Eu vou perguntar de novo. Alguém tem coragem de lembrar de milagres que Deus já fez há 10 anos? Alguém aqui consegue lembrar de coisas que Deus já fez lá atrás? Você está dizendo, há 40 anos eu vivi milagre. Era para eu ter morrido naquele acidente, mas Deus me guardou. Era para eu ter morrido naquele assalto, mas Deus me guardou. Eu fiquei internado, mas Deus fez por mim. Eu achei que era o fim da linha, mas Deus fez por mim. Deus manda te dizer, eu fiz uma vez e estou com vontade de fazer de novo. Vou repetir isso aqui. Deus manda dizer, eu fiz uma vez e decidi fazer de novo. Ah, Curitiba, se tu cresce nessa palavra, oh glória, eu fiz uma vez e a minha decisão, meu decreto é fazer de novo. Quem pode impedir a mão do Senhor agindo? Eu. Quem impedirá, diz o Senhor nessa noite, para alguém estou com vontade de fazer de novo na tua vida, de novo na tua casa, de novo no teu ministério. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando? Deus não mudou, Ele é o mesmo e está dizendo, vou fazer de novo. Oh glória, oh glória, oh glória. Agora tem um detalhe aqui. A primeira vez que ele vai porque foi convidado. A segunda vez que ele vai porque decidiu ir. Vou repetir. A primeira vez que ele pisa em Caná da Galileia, ele pisa porque alguém convidou para o casamento. A segunda vez que ele pisa lá, ele pisa porque decidiu. Isso demonstra o caráter do nosso Deus. O meu Deus não é apenas o Deus que reage, Ele também é o Deus que age. Eu vou repetir. Não resuma o meu Deus apenas a reação. Ele também reage, mas na maioria das vezes Ele age. Antes de eu e você existir, Ele já estava agindo. No princípio criou Deus, céu e terra. Eu sirvo ao Deus que age. Eu sirvo ao Deus que nós só podemos amar Ele porque Ele nos amou primeiro. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando? Deus está dizendo, eu fiz primeiro, eu morri na cruz primeiro. Oh glória, oh glória. Eu soprei nas tuas narinas primeiro. Deus está dizendo, eu sou o Deus que escreveu a tua história. Eu sou o Deus que já, oh glória a Deus, que já escrevi tudo e vai acontecer. Alguém acredita que ninguém pode impedir o decreto de Deus na tua vida? Ele age. Ele está dizendo, decidi passar em Caná. Oh Jesus amado. Só que o que aconteceu em Caná não ficou preso em Caná. Escuta isso. O milagre acontece em Caná da Galileia, num ambiente ainda mais restrito, que é um casamento. Acontece no casamento, mas a notícia chega no palácio. Um oficial real. Duas hipóteses, ou ele servia Herodes ou ele servia Roma. Duas hipóteses. Era um oficial que servia o rei. Ele vai saber da notícia. Jesus fez milagres. Ele está servindo o rei, mas ele está sabendo do que aconteceu em Caná. O que Deus vai fazer dentro dessa casa não vai ficar preso a essas quatro paredes. Eu vou repetir. O que Deus vai fazer nessa noite, nesse endereço, não vai ficar preso nesse endereço. Oh glória, calaçou. A palavra é liberada aqui, a resposta chega lá. Alguém acredita nisso? A palavra é liberada aqui, o milagre acontece lá. Oh Jesus amado. Pessoas de longe vão saber da notícia do que Deus fez nessa casa. Ah, se alguém ouvisse essa palavra. Deus está dizendo, eu gero aqui, a resposta chega lá, a notícia chega lá. Esse homem vai receber duas notícias. Quantas notícias? Duas. A primeira, seu filho está enfermo. A segunda, Jesus fez milagre. Sempre que uma notícia ruim bater na tua porta, Deus vai mandar uma boa notícia para compensar.
Oh, Jesus, me ajuda aí, vai, não perde isso não. É um decreto para a tua vida. Você não pode impedir de notícia ruim chegar. É ou não é? Irmão, escuta isso aqui. Se alguém pudesse apertar um botão para não ter mais notícia ruim, tu apertaria, sim ou não? Tem gente em dúvida, está repreendido. Vou de novo. Imagina, um botão dizendo assim, se apertar esse botão, tu nunca mais tem problema. Quem apertaria? Mas não dá, né? Não existe. Então Deus está dizendo, já que não dá para impedir a notícia ruim de chegar, eu estou declarando para a tua vida que sempre que a notícia ruim bater na porta, oh Jesus, pega isso aqui pelo amor de Deus, eu vou mandar uma boa notícia para compensar. O problema chegou, mas o livramento chegou junto. Oh glória. A escassez bateu na porta, mas a provisão chegou junto. A enfermidade veio, mas o bálsamo que cura chegou junto. Oh glória, oh glória. Deus manda te dizer, quando a notícia ruim bater na porta, eu encaminho uma boa notícia. Oh glória. Quando esse homem olha para si, ele diz, na minha casa não vai bem, mas quando eu olho para Jesus, eu tenho boas notícias. Quando eu olho no espelho, eu digo, eu não estou bem, mas quando eu olho para Jesus, eu tenho esperança. Alguém aqui veio ouvir a palavra das boas novas. Uma boa notícia é liberada hoje sobre a tua vida. Só que com duas notícias, e aqui eu termino. Ele vai decidir se ele vai viver baseado nas boas notícias ou nas notícias ruins. O que tem guiado a tua vida? As boas notícias ou as notícias ruins? Esse homem tem uma má notícia em casa, mas ele está dizendo, eu ouvi falar de uma boa notícia e eu vou me mover na direção dela. As boas notícias do Evangelho são suficientes para te levantar de qualquer crise. Eu ouvi um glória, eu vou repetir. A boa notícia da palavra de Deus é suficiente para te levantar de qualquer depressão. A boa notícia que é liberada sobre a tua vida é suficiente para te tirar de qualquer crise. Alguém está me ouvindo o que eu estou pregando? Esse homem diz, eu vou me levantar e eu vou na direção dele. Só que tem um detalhe, ele não manda recado. Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus, mas quando Lázaro fica enfermo, mandam recado. Eram íntimos, mas mesmo sendo íntimo, está mandando recado. Esse homem nem conhecia Jesus, mas está dizendo, eu não vou mandar recado, eu vou pessoalmente. Para quem manda recado, o que era enfermidade vira morte, e o que era morte passa 4 dias até Jesus chegar. Para quem vai pessoalmente, a palavra é liberada na hora. Quem veio pessoalmente aqui? Isso é questão de fé, irmão. Levanta as duas mãos aí, vai. Quem veio, pessoal? Quem veio? Você está aqui de verdade? Veio? Não é sobre falar, ora por mim. Não, você veio orar. Não é sobre dizer, vai lá, faz a campanha por... Não. Você veio pessoalmente. E para quem veio pessoalmente, tem uma palavra sendo liberada e declarando uma nova história na tua vida. A Devec Curitiba, só porque tu veio, existe uma palavra sendo liberada. Levanta a mão e adora, vai. Porque tu veio pessoalmente. Ele chega. Ele chega. E quando ele chega em Jesus, ele vai se apresentar. Olha aqui, atende ela aqui. Isso. Segura aqui, obreiro, vem cá. Isso. Ajuda ela lá, tem um carro lá para tirar. Olha aqui para mim, vamos continuar. Quem está comigo dá um glória. Olha aqui, quem veio pessoalmente dá um glória a Deus aí. Olha, ele chega em Jesus. Imagina, chegando assim, ele chega em Jesus. Olha isso aqui, ele chega. Quando ele chega, você imagina Jesus dizendo, que bom que você veio. É isso, sim ou não? Olha para mim aqui. Não perca o que Deus está falando contigo. Não perca a direção que Deus está te dando. Nada vai roubar a semente da palavra. Olha para cá. Maduro, crente maduro, olha para cá. Quando ele chega, olha aqui, Jesus diz para ele assim, se vocês não virem sinais e maravilhas, vocês nunca vão crer. Em outras palavras, quando estava tudo bem, tu estava no bem bom, no palácio. Agora que apertou, tu vem. Resposta desse homem, Senhor, só vai na minha casa. Isso aqui muda tudo. Escuta aqui. Um homem que servia a um rei, um homem que tinha autoridade,
Mas quando chega diante de Jesus, ele diz: olha, o meu trabalho lá no palácio me dá honra, mas diante de ti, eu sou apenas um servo. Só vai na minha casa e muda a minha história. Jesus diz: pode ir, porque teu filho está vivo. Alguém ainda aguenta receber profecia nessa casa? Deus está mandando dizer para alguém: o sonho ainda está vivo, o projeto ainda está vivo, a promessa ainda está viva. Jesus manda dizer para alguém: pode ir porque está vivo, pode ir porque tem jeito, pode ir porque fui eu que prometi, pode ir porque debaixo da minha palavra o milagre é gerado. Vai porque está vivo. Oh, meu Deus do céu, se coloca de pé, eu quero orar por você.